E o que ele deve ter passado de experiência para essa rapaziada, por tudo que já viveu na Europa, e está vivendo uma emoção completamente diferente para ele no time do coração. Impressionante. Fala, Caio. O Arrascaeta foi o craque da competição, mas o Danilo, para mim, foi o melhor do jogo. Faz o gol do título, evita o gol de empate de uma maneira heróica e, além disso tudo, como o Maestro falou, tem liderança. É um cara que não é por acaso tem a carreira do tamanho que teve. E o Palmeiras valente. Acho que o Flamengo começa a ganhar o título na arrancada do Brasileiro. Ali, quando ele retoma a liderança, recupera a confiança e o Palmeiras, no momento bem delicado, fazendo 2 pontos em 12 possíveis, ele chega grandão para essa decisão. O choro do Arrascaeta na câmera exclusiva da Globo. O Júnior destacava o Rossi teve um papel fundamental na classificação nos pênaltis contra o Estudiantes. O Flamengo perdeu o jogo por 1-0 e passou nos pênaltis, mas contra o Racing, no tempo normal, foram 3 defesas impressionantes do Rossi. O futebol é coletivo, todos nós sabemos. E o Arrascaeta agora com a bandeira do Uruguai, jogador de 2 Copas do Mundo, vai para a sua 3ª. E do outro lado, evidentemente, existe o choro, a decepção. Mas o torcedor do Palmeiras merece ouvir que esse time é um sucesso. O Palmeiras, nessa última década, é absolutamente protagonista. Exemplo de gestão como é o Flamengo. Esses dois lideram o futebol brasileiro e não é por acaso. Aí os jogadores do Flamengo agora comandando o grito com a torcida, tá lindo. Ouça aí! Uma vez Flamengo, 4 vezes campeão da América. Os campeões estão desfilando aí. Felipe Luiz e Varela, um beijo carinhoso. Ali o diretor de comunicação, Rodrigo Paiva, também comemorando. Eu gostaria de sentir esse meu Brasil tão apaixonado por esse esporte incrível que é o futebol. Podemos girar o Brasil, meu time. Alô, Manaus, na Amazônia brasileira. Alô, torcida rubro-negra comemorando. Manaus está na tela da Globo. A reunião de milhares espalhados por esse Brasilzão. Deixa eu ir agora para minha Fortaleza. Alô, Ceará! Alô, Fortaleza! Nação reunida também na capital cearense. Aí tem aquele atraso na imagem, a galera se vê agora e faz aquele gesto de alô para o Brasil. Fortaleza tá na tela da Globo, é o Brasil inteiro comemorando. Floripa, alô, vamos sair do Nordeste, vamos para o sul do Brasil. Florianópolis, alô, Floripa! É, galera, agora tá no ar. Rubro-negros, espalhados por todos os cantos do Brasil. E agora Recife. E a galera do Flamengo também no Recife. Comemorando a conquista do Flamengo, a conquista da América. Tem cavalinho e tudo ali. Alô, Bangu! A multidão banguense também está na tela da Globo. Milhares e milhares reunidos. Bangu, rapaziada. Galera do Escobar, né? É, galera do Escobar, como não? E de todos nós, maestro. Deixa eu ver a Praça da Bandeira agora. Mais um ponto da cidade do Rio de Janeiro. A reunião da enlouquecida torcida rubro-negra. Aquele viva para o Brasil inteiro. E agora vamos voltar para o Maracanã. A Casa Rubro-Negra explode em emoção. E o encontro está marcado para quarta-feira no Maracanã. Rodada decisiva do Brasileirão. O jogo é contra o Ceará, ingressos esgotados. E a galera rubro-negra comemorando em todos os pontos do Brasil.
E a plaquinha já tá na taça. 2025, Clube de Regatas do Flamengo. É a quarta placa que o Flamengo bota na base da Taça Libertadores da América. A galeria dos campeões do nosso continente. Nossa câmera continua buscando as imagens exclusivas para você. E esse menino de Bicas, do interior de Minas Gerais, ali pertinho de Juiz de Fora, sai para vencer, conquistando a sua segunda Libertadores. Campeão também pelo Santos. E escolhe voltar a jogar no Brasil, depois de anos e anos jogando no futebol da Europa, para ser aquele herói, um herói que poucos apostavam. E faz o gol do título e passa a ser o único, além de Zico e Gabriel, o Gabigol, com um gol em final de Libertadores das 5 disputadas. Jogadores seguem comemorando. O choro agora já dá lugar para o sorriso aberto. E aí o Léo Ortiz, que ficou na reserva para o Danilo. Como eu estava dizendo há pouco, né? O Danilo fez um dos gols da conquista do Santos. Então o Danilo tem 2 Libertadores, 2 gols em finais e 2 títulos. Um certo aproveitamento do Danilo, né? Olha o Rossi aí, um dos heróis. Augustin Rossi. Goleiraço de 30 anos. 144 jogos com a camisa rubro-negra. Chegou para resolver o problema do gol rubro-negro. Léo Ortiz. São os caprichos da vida, Léo Ortiz. É assim em todas as atividades. A contusão que o tirou de jogos decisivos importantes, mas a tua contribuição nos jogos anteriores é uma contribuição impressionante. A história do elenco, né? Quer dizer, você não tem elenco num momento como esse, é que você perde um jogador tão importante como foi. 2 Ligas dos Campeões e 2 Libertadores, fazendo gol em 2 finais de Libertadores. A ficha deve demorar um pouquinho para cair, mas fala um pouco dessa tua sensação de viver esse dia tão especial, que a gente sabe da tua ligação com o Flamengo, teu desejo de poder defender o teu clube do coração. Não é segredo para ninguém, né? Que eu sou flamenguista, o quanto eu queria voltar para jogar no Flamengo, era a minha prioridade desde então. E hoje um dia tá especial, porque ontem meu pai, né, tava vindo com minha mãe e meus irmãos pro jogo e acabou falecendo uma irmã dele, minha tia, e aí ele teve que voltar, né? Meu pai também Meu baiano, que é flamenguista, tá lá em Bicas com a galera toda assistindo, não pôde estar aqui presente, porque infelizmente minha tia faleceu ontem, mas queria dedicar também essa vitória para toda a minha família, mas também para ele especial. lá na casa da tua família em Bicas tem um mini museu que teu irmão cuida com muito carinho, tuas chuteiras, tuas camisas. Essa vai para lá, eu imagino. E eu queria que você falasse um pouquinho para aquele Danilo criança, né? O que você falaria, talvez nem nos teus melhores sonhos você faria 2 gols de final de Libertadores desse dia assim? Não imaginava nem jogar, né? Finais assim. Mas eu sempre imaginei chegar longe, não tão longe assim, mas também não sabia que seria tão difícil. Eu falei hoje no vestiário antes do jogo que, obviamente, a gente teve muito sacrifício enquanto equipe e dentro do CT que muita gente, né, que a gente podia compartilhar. Mas cada um tem seus sacrifícios que ninguém vê, né? Foi o que eu pedi, foi que a gente colocasse o nosso ânimo baseado nesses sacrifícios que ninguém vê, que a gente passa diariamente na nossa casa, no nosso íntimo. As medicações, injeções que a gente tem que tomar. Eu levo um edema desde o primeiro jogo contra o Palmeiras, lá do Campeonato Brasileiro, e jogando por Jesus, porque precisou. O Léo também. O Flamengo é tetra, você é tri, o Bruno também é tri. Bom, o Felipe, o Rodrigo Caio. O que falar nesse momento, Arrasca? Olha, é difícil expressar os sentimentos nesse momento. Na verdade que voltar aqui e ser campeão de novo com a nossa torcida, não tem palavras. Infelizmente, minha esposa queria que estivesse aqui, mas está na etapa final já esperando nosso filho, assim que era muito importante para mim retribuir com essa taça todo o esforço que ela fez por nossa família. O jogo foi tão duro, pegado, difícil como vocês imaginavam? Sim, com certeza.
siempre son juegos difíciles pegados contra un gran rival. Así que agora só queda a gente comemorar. Vai ter muita gente amanhã, porque a Presidente Vargas no centro do Rio vai estar fechada. Como comemorar que vocês merecem desfrutar, mas pensar no jogo de quarta-feira que pode vir um outro título aí também. Não posso pensar no jogo agora. Agora a gente merece comemorar porque todo esse grupo lutou muito esse ano. Passamos por muitas adversidades e sempre em momentos difíceis a gente pôs a cara e la verdad que não tem sentimento, não tem palavra para esse momento aqui, é incrível. Então parabéns, vai comemorar. Obrigado. Foi sincerão, né, Caro Gil? Não dá pra pensar em quarta-feira agora. No que vem por aí, hoje em Três Graças. Chamei vocês para praticar junto comigo um ato que é errado, mas que no nosso caso vai ser especialmente certo e justo. Que ato é esse? Um assalto. A gente vai vender as Três Graças e usar o dinheiro para comprar remédio de verdade para os doentes da nossa comunidade. A gente não tá de brincadeira. Se eles descobrirem que a gente está tentando denunciar esse esquema pelas vias legais, a gente vai acabar na vala. O importante é a gente ir logo pra ação. Jorginho já tá saindo lá da tranca, mano. Então daqui agora sou eu. Bisbilhoteira, futriqueira. Boa noite, senhoras. Emoções que não param na tela da Globo. E aqui seguimos com a comemoração da nação rubro-negra, dos jogadores do Flamengo. E agora, a nossa homenagem ao Flamengo, tetracampeão da América. Acima dele. Que venha o tetra! Que é Flamengo. Nossa, amor e paixão. É o nome que desafoga a nação rubro-negra no Maracanã. Vamos, Mengo! Jogo grande, chama o cara! O jogador mais decisivo do elenco do Mengão aparece de novo! Sabe de quem? Rossi! Marco dos pênaltis defendidos. Pascal bateu! Um gol chorado no Maracanã! Vem que o tetra é nosso! A força de um elenco, a paixão de uma torcida ensandecida, enlouquecida. Abaixo do que a gente imaginava, mas pegado, disputado, como normalmente são as grandes decisões. E é importante dizer, Júnior, que o Flamengo, com a conquista da América, ele vai disputar o Mundial deste ano, que é a Copa Intercontinental, dia 10 agora de dezembro, é uma quarta-feira, e a Globo vai transmitir para todo o Brasil, e já conquista a vaga também na Copa do Mundo de Clubes, que acontece daqui 3 anos e meio. São conquistas, né? E além de disputar a Recopa Sul-Americana no ano que vem. O Rafael De Angeli está lá no Maracanã. O Maracanã foi uma grande festa. Primeiro, muita tensão. E depois, muita festa pela conquista do título do Flamengo. Oi, De Angeli, boa noite. É isso, Luiz. Tudo bem? Boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente. Cerca de 30 mil pessoas compraram o ingresso e vieram aqui para o Maracanã para acompanhar essa partida. É a casa do Flamengo, né? Onde o Flamengo manda os seus jogos na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. E aí o clube preparou essa festa. Tinham 12 telões aqui espalhados em todo o gramado, o pessoal nas arquibancadas para acompanhar essa partida, essa final importantíssima na história do Flamengo, e especialmente no setor norte, que é o setor destinado à torcida do Flamengo. Muita gente ficou tensa, como você disse, Luiz, durante o jogo, é claro, e comemorou o gol do Danilo. Foi um momento de êxtase dos torcedores rubro-negros aqui no Maracanã, que estão gritando aqui atrás de mim, neste momento, tetracampeão. O Flamengo é o único tetracampeão brasileiro da Libertadores. Foi uma festa muito bonita, Luiz. Agora os torcedores estão indo para casa, realizados com esse título sobre o Palmeiras. E eu ouvi muito aqui gente falando sobre revanche, né? Por causa da derrota na decisão para o Palmeiras de outra Libertadores alguns anos atrás. Mas dessa vez os rubro-negros saíram satisfeitos, batendo o Palmeiras na decisão da Liberta, Luiz.
Então, De Angeli, foram reuniões pelo Brasil inteiro, né, de pessoas acompanhando a final da Libertadores. Esse clima mesmo de Copa do Mundo, de jogo grande, né? E certamente que a torcida do Flamengo continuará comemorando. A delegação deve chegar no comecinho da manhã ao Rio de Janeiro. Vamos ter a cobertura aqui na Globo, evidentemente, mostrando tudo que vai acontecer no Rio de Janeiro na chegada dos jogadores. E depois tem que a gente chama de mudar o chip para quarta-feira, porque tem outra decisão de Brasileirão. O que não é fácil, Luiz, mas tem uma motivação a mais. Queria falar de um detalhe, o seguinte. Hoje a gente não teve um destaque assim como tivemos em outras decisões. Você teve o jogo coletivo e esse planejamento que o Flamengo fez, através desse elenco, mostrou que é importantíssimo. Que jogadores como o Danilo, o próprio Carrascal, que não estavam nos planos no início, foram importantíssimos no jogo de hoje. E o Palmeiras, eu não me atrevo a dizer que sai perdedor, porque o Palmeiras é um protagonista desse futebol brasileiro, né, Caio? Caiu lutando, foi competitivo, como sempre são as equipes do Abel. Tecnicamente um jogo um pouquinho abaixo, foi pro tudo ou nada no final e teve as suas oportunidades. É um Palmeiras que vai continuar ao lado do Flamengo, sendo o grande protagonista do Brasil e da América do Sul para os próximos anos. Ana Paula, Elter, é isso. Continuamos aqui em Lima acompanhando esse momento marcante para a torcida rubro-negra, o tetracampeonato da América. Valeu, super obrigado, Luiz, Júnior, Caio, boa noite para vocês. E ainda nesta edição nós vamos mostrar os melhores momentos da vitória do Flamengo e, claro, a festa da torcida. O Flamengo se tornou hoje o primeiro clube brasileiro 4 vezes campeão da Libertadores. E claro, tem festa no Rio de Janeiro. A repórter Mariana Bispo é que está acompanhando essa festa pra gente ao vivo, né, Mariana? Boa noite para você. Boa noite, Elter. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos. Centenas de torcedores flamenguistas comemoram aqui no Baixo Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, um dos tradicionais redutos do Flamengo aqui na cidade. Olha o tamanho dessa festa. Os torcedores, eles não param de gritar, não param de festejar, de agradecer esse título histórico. Afinal, o Flamengo se tornou o primeiro brasileiro tetracampeão da América. A gente acompanhou de pertinho essa torcida no primeiro tempo e no início do segundo. Os torcedores passaram um pouco de aflição, mas depois do golaço do Danilo, tudo mudou e minutos depois veio a consagração da festa com o apito final. Por aqui, a festa está longe de acabar. Emoção e orgulho da nação rubro-negra. Elter e Ana Paula. Obrigada, Mariana. Bom, e o Flamengo conquistou o título num jogo muito disputado contra o Palmeiras. Antes dos zagueiros, os carros de Lima. Eles foram os primeiros a parar o Palmeiras neste sábado de final. O atraso do ônibus do time paulista fez a partida começar 15 minutos depois do horário previsto. Quando a bola rolou, o sol já estava mais baixo. A temperatura na casa dos 23 graus. Nas arquibancadas, talvez um pouco mais quente. Monumental. E com essa conquista o Flamengo fez história. O Cláudio fez um trato com ele mesmo. Enquanto puder, vai acompanhar o Flamengo em todas as finais de Libertadores. Ele tem mantido a fidelidade desde 1981. Andrade, Adílio, Zico, Júnior, Leandro e Nunes. Nós conquistamos a primeira Libertadores para a nação rubro-negra e para o Clube de Regatas do Flamengo em 1981. Em cima do Cobreloa, do Chile. Agressão aos torcedores rubro-negros, agressão aos jogadores. O Adílio, eles cortaram o supercílio do Adílio, do Lico, pisaram no Júnior. Parecia que a gente foi disputar uma guerra, né? Com 2 golaços do Zico. Ainda olha o gol pisando. Por cobertura, Zico bateu. Nós ganhamos aquela em 81 e depois ficamos 38 anos, né? Sem ganhar. Até 2019. E a nossa missão era fazer daquela camisa, desse clube, mais vencedor. E nós conseguimos. 2-1 em cima do River Plate da Argentina, que vencia por 1-0 até os 43 do segundo tempo. Arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Gol! Olha o Gabigol! 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 Gol!
negócio de chorar. A gente não conseguia parar de chorar. Eu nunca vi tanta gente chorando naquele dia. É a sensação de missão cumprida por parte de todos que fizeram parte daquele grupo. Solta o grito que está aprisionado no peito há 38 anos. O Flamengo é campeão da Copa Libertadores da América 2019. Quem esteve lá sabe o quanto foi maravilhoso, foi divino aquilo ali. A partir dali seria natural e normal para nós estarmos numa final de Libertadores. 2022 contra o Atlético Paranaense em Guayaquil, no Equador. O Tri. Qualquer título, ainda mais um tricampeonato, é maravilhoso. E nesse ano eu estava com as minhas filhas, né? Então para mim foi importante, que eu queria que elas estivessem ali comigo, eu não sabia se ia ter de novo. Teve. Em 2025, o Flamengo passou em segundo na fase de grupos. Eliminou o Internacional, o Estudiantes da Argentina, ganhou do Racing na semifinal. É um futebol argentino e nós tivemos que buscar lá dentro isso, porque o nosso resultado aqui foi pequeno. Na final, o Palmeiras. Esse ambiente aqui faz muito sucesso com os torcedores. Mas o pessoal que trabalha no Museu Rubro-Negro vai precisar mexer na decoração, abrir mais espaço. Vem aí mais uma taça, aquela que fez do Flamengo o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. É a continuação, como eu disse, de um Flamengo cada vez mais vencedor. É para tirar onda, é mais um título. E buscando logo penta, claro, pro ano que vem. E quando eu chegar na segunda-feira, eles vão ter que me aturar. Parabéns pro Flamengo, né? Amanhã o Esporte Espetacular vai mostrar o desembarque e outros detalhes da final que consagrou o primeiro time brasileiro tetracampeão da Libertadores. O Jornal Nacional termina aqui. Boa noite para você. Uma boa noite, um ótimo domingo. Campeão da Libertadores! A Libertadores 2025 é do Flamengo!